Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais. Vocês vão falar, mas de novo? Sim, gente, só que a gente vai abordar de uma forma diferente agora. Nós vamos ver como esses pronomes pessoais, eles podem funcionar dentro, de uma análise sintática, por exemplo. Então, gente, nós vamos ver como pronomes átonos podem funcionar como sujeito. Lembrando, gente, que não é próprio dos pronomes átonos ocupar a função de sujeito na oração, mas há casos em que sua utilização é obrigatória, com os verbos deixar, mandar, fazer e os sensitos ouvir, ver, sentir, sempre seguidos de infinitivo do sujeito pronominal. Então, como que isso funciona, gente? Deixe eu ver. Aqui é a forma coloquial, seria então a forma que as pessoas normalmente utilizam. De acordo com a gramática, deveria ser deixe-me ver. Aqui então, gente, o pronome me, ele vai exercer a função então do sujeito do verbo deixe. Então, o pronome átono, gente, aquele que não precisa de preposição, ele pode sim funcionar como sujeito. No próximo exemplo, ele nos fez entrar. Aqui no caso, o nos, ele faz então o papel de sujeito do verbo entrar. Então, aqui nesse caso, gente, o nos então está exercendo essa função, ou seja, quem está executando a ação do verbo entrar. Mandou-me trazer isso. O me, gente, também nesse caso está exercendo então a função de sujeito do verbo trazer. Ou seja, gente, o que a gente precisa tirar então dessa primeira parte aqui? Os pronomes átonos, que são aqueles que não recebem preposição, eles podem sim funcionar como sujeito. Ou seja, o sujeito é aquele que exerce a ação expressa pelo verbo. Bonito, não é isso? Então, gente, eu sempre tenho que localizar o verbo e saber então quem está executando aquela determinada ação. Também, gente, essas construções são formais. A linguagem coloquial registraria as seguintes construções. Ele fez nós entrarmos. Aqui, gente, então é coloquial. Aqui nesse caso, então, eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Então, ele não é mais pronome átono, mas é a forma coloquial que nós utilizamos. Mandou eu trazer isso. Aqui, então, o eu, pronome pessoal também, do caso reto, está executando, então, a ação expressa pelo verbo trazer. Ouvi ele chegar. Quem que chegou? Ele. Quem que ouviu? Eu. Nesse caso aqui, o verbo ouvir, então, tem um outro sujeito. Mas o verbo chegar tem como sujeito o pronome ele. Não vi eles passarem. Quem que passou? Eles. Gente, aqui então nós temos registros que normalmente as pessoas usam quando elas não estão preocupadas então com a sua fala. Então, numa conversa informal, nesse tipo de conversa, a gente não vai se preocupar, nossa, será que o sujeito, o verbo está corretamente conjugado? Não, gente, então normalmente essas construções a gente coloca como sujeito um pronome pessoal do caso reto. Então, a gente não utiliza o pronome átono. Justamente porque grande parte dos brasileiros não sabem exatamente quando utilizar esse pronome. Também, gente, nós temos pronomes retos como objeto. Também não é próprio dos pronomes retos ocupar a função de objeto, mas há casos como após as palavras todo e somente, só, apenas, em que sua utilização é obrigatória. Então, como seria, gente? No nível de informalidade, eu falaria, vi ele. Mas, se eu estivesse preocupada com a minha linguagem, eu falaria, vi apenas ele. Justamente porque, depois do verbo, eu não posso usar, então, esse pronome reto como objeto. Aqui no outro exemplo, encontrei todos eles. Então, utilizei a palavra todos para daí poder utilizar a palavra eles. Lembrando, gente, que o objeto, então, é aquele que vem após o verbo. Então, ele está ali para complementar o sentido do verbo. Aí, gente, nós também temos que não é próprio dos pronomes retos
ocupar a função de objeto, mas há casos onde a palavra todo, somente, só, apenas, então tem a sua utilização obrigatória. Então, eu preciso necessariamente colocar, então, o pronome reto. Aí, gente, eu também tenho pronomes átonos, como adjunto adnominal. É função dos pronomes pessoais substituir as pessoas do discurso. Portanto, são pronomes substantivos. Entretanto, eles podem ser empregados como pronomes adjetivos, determinantes de substantivos, desde que seu valor seja o de um possessivo. Então, por exemplo, aqui, gente, no nível formal eu colocaria: cortou-me as intenções. Como que eu sei que esse pronome átono, então, é adjunto adnominal? Porque eu consigo substituir por cortou as minhas intenções. Então, eu substituo esse me pelo pronome possessivo. Então, eu sei que o me é adjunto adnominal. No outro exemplo, roubou-nos o carro. Mesma forma, eu consigo substituir? Consigo. Roubou o nosso carro. Ou seja, gente, eu pego lá na nossa tabelinha e eu vou procurar, então, qual é o pronome possessivo correspondente. Localizando esse pronome possessivo, então eu sei que se der certo a minha substituição, ele é adjunto adnominal. Também, gente, nós temos as formas variáveis do pronome átono. Apoiam-se em vocábulos tônicos para serem pronunciados. Assim, oscilam na frase antecedendo, dividindo ou sucedendo o verbo. Tem-se as colocações próclicas, mesóclicas, pouco empregada no coloquial do Brasil, e ênclica. Por exemplo, gente, nesse exemplo, ela não me convidou. Eu tenho uma relação de próclise. Por quê, gente? O pronome, ele está antes do meu verbo. No segundo exemplo, convidar-me-á amanhã. Eu tenho a mesóclise. Por que eu sei que é mesóclise? Porque o pronome está no meio do verbo. Convidou-me ontem. Ênclise, porque está depois do verbo. Então, gente, uma forma de vocês lembrarem. Próclise começa com P de primeiro. Primeiro que o verbo. Mesóclise começa com M de meio, no meio do verbo. E ênclise começa com E de encerra, então encerra o verbo, vem depois dele. Aí, gente, nós temos as formas variáveis dos pronomes átonos. Por exemplo, quando eu tenho os pronomes o, a, os e as, se a forma verbal terminar em R, S ou Z, essas letras desaparecerão e os pronomes assumirão as formas lo, lá, los e las. Então, por exemplo, fazer os exercícios. Eu tenho fazer mais o. Então, o que eu faço? Retiro o R e coloco fazê-los. Então, isso sempre vai acontecer quando eu tenho verbos terminados em R, S e Z. Então, eu retiro essa letra e acrescento, então, o pronome juntamente com a letra L. Aí, gente, também, né, eu tenho a palavra de designação eis. Ela rege, então, o pronome átono. Eis-me aqui, eis-no aqui, ei-lo aqui, ei-las ali. Ou seja, gente, sempre o verbo, então, que vai reger neste caso aqui, e então vai depender da circunstância para eu deixar o S ou não. Aí, gente, também tenho os pronomes, né, da mesma forma. Se a forma verbal terminar em ditongo nasal, os pronomes, então, assumirão as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, aqui, gente, põe, termina no ditongo nasal, oi. Então, põe os livros. Então, eu tenho os aqui. O que eu faço? Eu junto, então, acrescentando a letra N. Então, põe-nos. Fizeram, terminem aqui o A e o M, que também, gente, é um ditongo nasal. Então, fizeram os exercícios, fizeram-nos. Então, sempre que o verbo terminar em ditongo nasal, que são sons como ão, né, com tio, ou terminados em M,
nós fazemos o quê? Nós colocamos, então, o N juntamente do pronome. Aí nós temos também o pronome nos, referente, né, a nós. Se a forma verbal terminar em mos, a ênclise se faz mo-nos. Então, a gente tem aqui, ó, referirmos mais nos, referimos-nos. Encontramos mais nos, encontramo-nos. Então, eu retiro o S do verbo e só deixo ele no pronome. Aí, gente, eu também tenho a noção de reflexibilidade e reciprocidade. A noção, então, gente, de reflexidade, ação realizada por um ser que recai sobre esse próprio ser. Por exemplo, eu me feri. Esse me aqui, então, está dando essa ideia que ele praticou a ação de ferir e se feriu. Marina viu-se no espelho. Marina olhou e Marina foi refletida no espelho. Então, aqui a gente pode chamar de pronome reflexivo. Aí nós temos também, gente, de reciprocidade, que é quando a ação é realizada por A sobre B e recebida por B sobre A. Então, por exemplo, Cirleide e eu nos abraçamos. Eles abraçaram e receberam a ação do abraço. Mariana e Pedro beijaram-se. Ambos praticaram a ação de beijar e receberam o beijo. Geralmente aqui, gente, nessa noção de reciprocidade, eu preciso ter dois seres. Então, eles praticam ao mesmo tempo e recebem ao mesmo tempo essa ação. Aí, gente, nós temos também a mistura do tratamento. Em nossa linguagem natural, não fazemos mais distinção entre as formas de segunda pessoa do singular e o tratamento você, de modo que acabamos misturando-os. Por exemplo, já te disse que amo você? Ou seja, aqui no começo, eu utilizei então o pronome da segunda pessoa do singular. Mas eu terminei a minha oração então com o pronome de tratamento. Isso, gente, é uma marca bastante comum do português atual aqui no Brasil, eu não fazer essa distinção. E daí, para a gente terminar aqui, nós temos as construções que devem, no entanto, ser evitadas segundo a norma padrão. Para haver uniformidade no tratamento, poderíamos reescrever as frases das seguintes maneiras. Eu já te disse que te amo? Eu já lhe disse que amo você? Ou seja, gente, nesse caso aqui, eu estou fazendo o quê? Deixando de forma uniforme. Ou seja, eu uso sempre o mesmo pronome. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!